E aí pessoal, tudo bem? Vamos hoje para mais um programa do nosso quadro Fala com o Contador. Então fique logado, porque vai começar mais um minuto de gestão. E aí, vocês já pararam para pensar o que vai ser de 2021? Falando do futuro, num ano que está terminando agora, um ano atípico, sofrido. Então, para você que é empresário, quem chegou até aqui vivo, com empresa aberta, tem que considerar uma vitória, né? Porque nós somos guerreiros, né? Não foi um ano fácil, mas foi um ano de muito aprendizado, de muitas mudanças, e está todo mundo dizendo, a gente já está vivendo um novo normal. 2021 não vai começar como começou 2020, e a gente vai ter que se adaptar num cenário ainda de muita incerteza e que a gente vai ter que falar muito de planejamento. Então, para quem chegou vivo até aqui, a gente vai falar de 2021 e nesse contexto a gente vai trazer um Fala com o Contador para saber que aspectos da contabilidade, das questões tributárias são importantes para o empresário considerar para o planejamento do ano que vem. O que você pode falar para a gente sobre isso, Renan? Em 2021 é um ano de muitas incertezas devido à opção pelo regime tributário que foi feito em janeiro deste ano ter pego muitas empresas de surpresa. Então deve-se avaliar aí, a partir deste ano, né, desse final de ano, começar a fazer simulações para 2021 e ver como que vai ser o resultado. Porque esse ano pegou muita gente de surpresa e não está sendo adequado ainda para se manter no mesmo regime tributário, às vezes. Tá? Renan, e qual seria o regime tributário que é o mais comum utilizado pelas pequenas empresas no Brasil? O regime tributário mais utilizado hoje pelas pequenas empresas no Brasil é o Simples Nacional, tá? Hoje. E o Simples, ele é sempre o mais adequado para as pequenas empresas? Nem sempre, mas por comodidade e facilidade de se trabalhar com o Simples, de cara ele é o mais indicado hoje pelos colegas de profissão aí, que são os contadores, antes mesmo de se fazer um planejamento. E você pode dar exemplo de algum segmento, algum tipo de empresa, alguma situação em que a melhor opção não é o Simples Nacional? O setor de serviço mesmo, ele pode aí geralmente causar algumas confusões aí devido à sua lucratividade e sua margem de lucro, tá? Então nem sempre o Simples Nacional ele vai ser levado no automático. Tem que fazer um planejamento, porque às vezes a empresa vai ter mais despesas, só que um número reduzido com funcionários, a margem de faturamento, a sua margem de lucro ela é mais alta. Então deve sentar, conversar com o seu contador, jogar os panos aí limpo, o que deve ser feito ou não, falar a realidade para ele poder fazer esse planejamento mais adequado. Renan, e além do Simples Nacional, que outras opções o empresário teria de regime tributário para considerar? Nós temos também aí a opção pelo lucro presumido, que ele vai se basear de uma forma de presunção, né, em cima do que você tem de faturamento. Temos o lucro real, que na minha opinião é o mais adequado de se trabalhar, por conta que você vai pagar o seu tributo em cima daquilo que vai gerar de lucratividade. Porém, ele também tem algumas articulações, né, algumas premissas que devem ser apresentadas, que é no caso das adições e exclusões aí dessa base, que a gente vai calcular ele em cima do lucro fiscal, não em cima do lucro real que apresenta lá. O lucro real ele tem algumas particularidades que nem sempre aquilo que você consegue de despesa ela pode ser considerada como despesa na determinação da redução do seu lucro. O que vai fazer parte das despesas dedutíveis são apenas aquelas despesas que fazem parte do processo operacional da empresa. O lucro presumido, como eu disse, ele parte de alguma presunção, então são para aquelas empresas que possuem aí uma grande margem de lucro e com pouco número de funcionários e também pouquíssimas despesas. Mas a resposta aí de qual é o melhor regime tributário para 2021 precisa ser feita uma análise. Então, devemos aí estar coerentes do que está acontecendo com o cenário de 2020, apresentar esses resultados e comparar com 2021 e também ter aí um planejamento e um orçamento de como que será aí a sua previsão para o ano que vem. Renan, e concluindo, que tipo de documentos, informações o empresário precisa ter em mãos
para poder fazer esse planejamento tributário? Geralmente os contadores eles fazem o fechamento anual das empresas e apresentam os balanços e os demonstrativos aí para os empresários, né? Então, no caso, ele tem em mãos aí as demonstrações contábeis durante aquele ano calendário que foi apresentado. Quando se fala em planejamento tributário, nós devemos colocar aí que ele é feito de uma forma legal, tá? Então é chamado de elisão fiscal. Mas para aquelas empresas que trabalham ainda na informalidade, aí a realidade muda. Porque quando se tem sonegação, fica um planejamento tributário falho. Então você não vai saber qual seria o melhor regime tributário para a empresa, porque houve aí omissão de documentos. E aí fica uma situação complicada. Então o mais adequado é o empresário entrar nas normas, claro, o contador ter essas informações necessárias e assim sentar os dois e fazer essa apresentação para o próximo ano, eles trabalharem de uma forma econômica e legal. Achei importante você tocar na questão da informalidade, Renan, porque muitos empresários, ao optar pela informalidade, abrem mão de benefícios tributários, fiscais, que poderiam deixar a empresa dele trabalhar dentro do que a lei prevê, sem correr o risco de ações da Receita Federal, estadual por sonegação e pagando basicamente o mesmo que gasta. Eu já vi acontecer isso em empresas e que quando foi organizada a empresa e quando feita a opção pelo regime correto e aplicado todos os benefícios a que aquela empresa tinha direito, a situação ficou muito vantajosa para ela, a segurança da empresa aumenta e o valor da empresa também aumenta. Com certeza. Quando você trabalha dentro da informalidade, você, além de correr o risco de ter uma notificação da própria Receita Federal, você também pode estar pagando tributo errado. Então, às vezes, você trabalha na informalidade e está recolhendo o Simples Nacional de maneira errada, sendo que, às vezes, o lucro real seria o regime tributário mais adequado para você, dependendo aí da sua margem de lucro e da quantidade de despesa que você tem dentro da sua empresa. O empresário ele precisa estar muito atento a isso e não tem que ter medo de questionar, de planejar, de pedir as informações, de colocar essas informações no papel, no computador e decidir com base em fatos e dados. Como eu falei no início, nós precisamos ser mais profissionais se a gente quiser nos manter no mercado no ano que vem. Hoje não tem como o empresário ele tentar esconder alguma coisa do contador, sendo que ele não está escondendo da própria Receita Federal. Então hoje nós temos aí as informações bancárias, as informações via administradoras de cartão, via cartão de crédito. Então ninguém esconde dinheiro hoje praticamente. Tem toda essa movimentação financeira que é apresentada. E ali é uma das fontes onde a Receita Federal vem pegando, porque hoje você consegue fazer o cruzamento de algumas informações. Então quem trabalha dentro da informalidade, por exemplo, dentro do Simples, corre um grande risco de ser notificado. Porque além dele trabalhar na informalidade, ele sonegar, ele tem a movimentação bancária dele que é apresentada, ele tem as movimentações em cartões de crédito também que é apresentada, e ele tem um faturamento que é apresentado para o fisco que na verdade é fictício, não existe. E aí ele vai sofrer aí com grandes penalidades. É importante esse alerta, Renan, porque esse ano de pandemia levou o governo a dar uma certa afrouxada nas regras, liberar um monte de benefícios para as empresas para tentar evitar aquela quebradeira geral que aconteceu no fechamento de muitas empresas, mas podia ser muito mais sério ainda. Agora, tem uma tendência de faltar dinheiro no caixa dos governos em 2021 e isso certamente vai se refletir num aperto aí na fiscalização, numa redução desses benefícios. O empresário tem que estar atento, né, Renan? Sim, o empresário deve ficar muito atento porque a Receita Federal neste momento agora ela vai cobrar esta conta uma hora. E para quem ainda trabalha na informalidade, a principal dica é organize sua casa, deixe aí as suas contas em dia, trabalhe certinho, porque a Receita ela vai cobrar, ela está preparando ferramentas aí que vão fazer cruzamentos cada vez mais apertados e infelizmente quando vem a conta vem caro e inclusive pode quebrar a tua empresa. Renan, muito obrigado, acho que a conversa foi bem esclarecedora, trouxe à tona uma série de itens, de temas que são importantes para o empresário e que deve voltar à pauta nas nossas próximas conversas. Então você fique ligado nos nossos próximos programas.
É isso aí, pessoal, não deixe de curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal, ative o sininho e claro, deixe aqui algum comentário para a sua informação. Beleza? Valeu e um grande abraço!